Virou. Ótimo. Tá ótimo, obrigada. Gente, boa tarde. Eu agradeço a casa por me receber, né? É sempre muito bom a gente ter a possibilidade de compartilhar o que a gente pensa, o que a gente sente, com amigos de ideal, né? Vocês não imaginam como é, na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade agitada, a gente poder ter a oportunidade de conversar sobre a doutrina espírita que a gente tanto ama. E são poucos os espaços que a gente pode conversar sobre isso, né? Então, poder, né, no final de semana, estar entre amigos, queridos, e poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho pensado, do que eu tenho vivido, é uma oportunidade grandiosa. Eu agradeço isso. Bom, hoje eu escolhi para a gente conversar, é para a gente conversar mesmo, né? Na verdade, eu gostaria que a gente estivesse em roda, ia ser ótimo, né? Eu escolhi o capítulo 14, que fala honrai vosso pai e a vossa mãe, porque aqui tem uma frase que me fala muito perto, que é no item 9 desse capítulo, que os Espíritos dizem assim: de todas as provas, as mais penosas são aquelas que afetam o nosso coração. E a gente sabe que essas provas duras que afetam o nosso coração estão na nossa família, né? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre a família. Porque a gente precisa também olhar a nossa família com outros olhos. E quem sabe hoje eu possa mostrar para vocês um pouco disso. Então, esse capítulo, honrai vosso pai e a vossa mãe, me chama muita atenção também, porque Jesus, quando diz isso para a gente, e isso está lá nos mandamentos também, não está dizendo que a gente tem que amar o pai e a mãe, é honrar. Então, honrar é uma palavra que tem outro significado diferente da gente dizer que a gente é obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Não existe ordem para o nosso coração. O nosso coração, ele elege sem que a gente tenha poder racional sobre isso. A gente pode reprimir um sentimento, a gente pode dar vazão para o sentimento, mas a gente não tem como decidir aonde o nosso sentimento vai se impulsionar, vai se dirigir. Então, quando nesse capítulo diz honrai o vosso pai e a vossa mãe, diz de algo que é possível para a gente. Se não é possível para a gente amar ainda, que eu imagino que nos próximos mundos que a gente vai habitar, amar vai ser naturalíssimo, super tranquilo para a gente. Mas aqui na Terra, essa citação é de Chico Xavier, do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, amar ainda é uma meta para a gente. E a vida na Terra é o exercício, é o aprendizado do amor. Uma das finalidades, inclusive, da encarnação é a gente aprender a amar. Então, o que seria a gente honrar nosso pai e a nossa mãe? Então, vamos ver se eu consigo trazer para vocês. É um capítulo curtinho. Eu queria começar pelo meio dele, que fala sobre a diferença entre o nosso parentesco corporal, consanguíneo, e o nosso parentesco espiritual. Se a gente compreender bem esse item, a gente vai entender por que é complicado a gente conviver em família, né? Eu acho que a gente tem o sonho de que na nossa família possa um dia ser harmônico conviver. Mas não é a nossa realidade, pelo menos na grande maioria das famílias, que a convivência seja harmônica. É na família que reencarnam os nossos companheiros de aprendizado. Se a gente pensar a família como um ambiente de escola educativo, a gente não escolhe quem vai sentar no banco do lado da escola, né? E na família é mais ou menos assim, a gente escolhe mais ou menos. A gente escolhe no sentido de que
Não é que a gente chega no plano espiritual e vai dizer, esse eu quero para minha família, aquele também, eu também quero aquele lá, aquele lourinho, aquele moreninho. Não é bem assim a escolha, né? O planejamento familiar, ele vai conjugar duas coisas. O que é necessário para o nosso crescimento e o que a gente já merece, né? Então, juntando essas duas dimensões, compondo essas duas dimensões, nasce a nossa família. Então, no nosso ambiente doméstico estão aquelas pessoas às quais a gente já merece a companhia, seja por ela ou por nós, né, pelas virtudes que a gente já alcançou, e encarna nessa família aqueles espíritos aos quais é necessário para o meu crescimento eu conviver. E por que na família e não no ambiente de trabalho, ou vizinho, ou assim por diante? Porque na família, até aquela encarnação terminar, essa convivência ela se torna obrigatória. Mesmo quando eu escolho estar longe da minha família, eu não deixo de ser filho, irmão, pai ou mãe daquelas pessoas. Então, essa convivência, aspas, obrigatória, aspas, escolhida, que vai compor a minha encarnação toda, até a gente desencarnar, é uma família temporária, necessária e meritória. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o necessário, né? Por que é necessário? Necessário porque cada encarnação que a gente chega para começar, ela é a continuação da anterior. Então, com aquelas pessoas, eu preciso reparar algumas coisas que não deu para eu ajeitar na encarnação anterior. Não quer dizer que isso seja punitivo, porque a educação que Deus oferece para a gente, ela não é punitiva. Não faria sentido que Deus nos educasse pela punição, né? Ontem eu estava conversando no trabalho que a gente fez lá na federação, se até a pedagogia, né, moderna não trabalha mais com punição, como que Deus nos educaria através da punição? Então a gente precisa desarmar um pouco essa ideia que a gente está pagando dívidas, porque não é um sistema de pagar que a gente vai entender a justiça divina, pelo contrário. A justiça divina tem por finalidade a educação do espírito. E tudo que for necessário para a educação do espírito há de ser feito por Deus a nosso favor. Então, nascer numa família em que há espíritos que eu tenho ainda diferenças é necessário para o meu amadurecimento. Então, eu vou aprender com essa família uma maneira de me relacionar melhor. Inclusive, esse é um dos argumentos que eu uso com a minha filha quando ela está muito difícil. Ela tem pouca paciência, uma intolerância muito grande com as diferenças. Então, quando a raiva dela passa, eu sento com ela, minha filha, a gente precisa acertar uns ponteiros aqui, vamos conversar um pouquinho. Ah, mãe, isso que você vai dizer para eu ir embora agora ou daqui a pouco? Eu digo para ela sempre que é daqui a pouco. Não, daqui a pouco você vai, primeiro você escuta só um pouquinho. Eu vou conversar com você por minha causa, minha filha. Mas por sua causa, mãe? É, por minha causa. Porque eu tenho, segundo o Evangelho, eu tenho que desencarnar com você um pouquinho melhor do que você chegou. Está dito lá no Evangelho que será perguntado para mim o que foi que eu fiz com essa filha que eu acolhi na minha família. Eu não posso devolver você para o plano espiritual do mesmo jeito que você chegou. Então, você tem que me aturar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, depois você vai. E aí, assim, de pouquinho em pouquinho, ela já tem conseguido me escutar com um pouquinho mais, assim. Antes era 5 minutos, depois passou para 8, já estamos em 15 minutos, né? Eu tenho um sonho de consumo, que esses 15 minutos posso passar para horas e, quem sabe, um dia e assim por diante, né? Você sabe que em casa de ferreiro, espeto de pau. Quanto mais a gente é trabalhador espírita, menos os nossos filhos querem participar das atividades doutrinárias, né? Interessante isso. Ontem também estava conversando com uns amigos que ela teve um namorado, que o namorado frequentava a nossa casa espírita, nosso grupo de estudo, nosso culto do lar, e ela ia arrastada por ele, né? Coisa muito interessante. Então, é assim, né, que vai chegando, que a gente vai conseguindo. Bom, a vida que a gente recebe quando encarna, claro que a gente deve primeiramente a Deus. Ninguém encarna porque quer, não, isso a gente precisa arrumar.
A gente não encarna quando a gente quer e como a gente quer, né? Para a gente encarnar, precisa haver condições reencarnatórias para isso. Condições magnéticas, condições vibratórias, condições afetivas para isso. Não é tão simples assim a gente conseguir um pai e uma mãe para encarnar, não é? Se numa encarnação a gente lesou muitos afetos, para a gente conseguir um pai e uma mãe, a gente vai ter que suar um cadinho, né? Então, é importante você ter isso no seu coração, assim. Essa encarnação é uma conquista sua. Se você conseguiu encarnar, isso é uma conquista, né? Porque há muitos espíritos que não conseguem encarnar ainda. Demoram muito tempo no plano espiritual para conseguir uma chance reencarnatória. Então, por isso que quando a doutrina espírita se posiciona na questão do aborto, dos corpos, né, dos espíritos que têm uma encarnação com anencefalia, por que a doutrina é tão enfática em ser contrária a qualquer tipo de eutanásia ou de morte provocada? Porque reencarnar é uma bênção. É uma bênção e uma necessidade para nós. Né? Diz o Divaldo Pereira Franco que os espíritos que reencarnam com essa expiação duríssima da anencefalia são suicidas, né? Que provavelmente deram um tiro na cabeça, então lesaram toda a sua parte, né, cerebral. E a reencarnação com esse tipo de anomalia é para poder depurar o perispírito, para ele ter a chance de reencarnar melhor na próxima. Então, quem somos nós para impedir que essa chance possa acontecer, né? Então, por que a gente é tão contrário a qualquer coisa que termine com a vida antes do seu tempo? Porque a vida é um valor muito importante para a gente. Então, nós temos uma dívida sagrada com o nosso pai e com a nossa mãe, por a gente conseguir estar vivo, por a gente ter esta vida. O que a gente vai fazer com ela aí já está conosco. Mas a oportunidade de vir à luz, de nascer na terra, a gente deve ao nosso pai e à nossa mãe. Diz o Evangelho, então, que essa dívida sagrada, que é a dívida da vida, não tem nada a ver com o pai e a mãe serem bons ou maus. É porque foi possível que, através deles, a gente tivesse a vida. E olha que coisa linda que diz aqui no Evangelho. É verdade que há pais e mães que não cumprem com o que poderiam, não conseguem levar à frente a tarefa de ser pais e mães no sentido positivo. Mas aí diz o Evangelho, isso a gente deixa para Deus cuidar. Nós não podemos nos colocar no lugar de juízes dos nossos pais, porque esse lugar de justiça é de Deus, não é dos filhos. Então a gente precisa diminuir a nossa arrogância e não julgar nosso pai e a nossa mãe. Se a gente estivesse no lugar de pai e mãe, como é que seria isso? Nossos filhos julgariam se a gente foi bom pai ou boa mãe? Né? Então, aqui no Evangelho é muito sábia essa palavra. Se os nossos pais foram bons ou não, é importante a gente se abster desse julgamento. A gente deixa essas contas com Deus. Por quê? Porque na encarnação anterior eu não sei como é que foi essa configuração. Quem fomos nós em relação ao nosso pai e à nossa mãe, para que nessa encarnação a gente nascesse como filho? Nós não sabemos, e diz ainda o Livro dos Espíritos, é bom que haja o esquecimento do passado. Bom por quê? Porque com o esquecimento do passado, a gente tem a chance de começar de novo. E é tão bom, né, gente? A gente poder começar. Recomeçar é muito bom. Recomeçar não quer dizer que no passado não foi importante ou que a gente vai deixar para lá. Recomeçar quer dizer, Deus tem esperança que a gente possa fazer diferente. E não é bom a gente pensar isso? Por pior que eu tenha sido, nessa encarnação eu tenho a chance de fazer diferente. Aliás, a gente tem a chance de fazer diferente todo dia. Quando o dia nasce, é a chance para a gente fazer diferente.
Então, se Deus aposta na gente, nessa diferença, nesse novo que a gente pode fazer, eu também preciso crer que eu posso fazer novo e diferente a cada vez. Então, essa dívida sagrada que a gente tem com os nossos pais, como é que a gente quita essa dívida? Nessa encarnação, a gente quita parcialmente sendo pai e mãe de alguém. É uma possibilidade. Não precisa ser efetivamente filhos da carne. Podem ser filhos no trabalho, pode ser filhos numa creche que você trabalha, podem ser seus alunos quando você é professor, enfim. Todas as vezes que a gente passa adiante o afeto que a gente recebeu de nossos pais, né, esse amor que flui dos nossos pais para a gente, inclusive que flui de nossos avós e avós, se a gente deixa passar por nós à frente, é uma maneira da gente, vamos dizer assim, equilibrar esse afeto que a gente recebe. Para os nossos pais, diz o Evangelho, o que a gente pode fazer é gratidão. Então, sermos gratos à vida que a gente recebeu é a gente poder cuidar ou amparar os nossos pais na sua velhice. O Evangelho, inclusive, nos aconselha a gente fazer mimos com o nosso pai e nossa mãe. Eu acho tão bonitinho isso, né? Que a gente possa satisfazer as pequenas vontades, né? Um docinho, aquele queijinho, ou aquele passeio, coisas pequenas, para que a gente possa dar um pouco do que aquilo foi, né, nos ofertado quando na infância. Né? Bom, seguindo, aqui no Evangelho, no item 5, há uma passagem de Jesus, quando ele chega na cidade e a mãe chama Jesus para ir a uma determinada comemoração. E aí Jesus está entretido, trabalhando, né, curando, fazendo os trabalhos dele. E aí, olha, Jesus, a sua mãe está chamando porque tem que ir no casamento e tal. E aí ele responde, mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, pode parecer estranho que Jesus tenha respondido de uma maneira até um pouco ríspida, né? Mas diz o Evangelho que Jesus não iria se contradizer. Quando ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está se referindo que ele é irmão da humanidade. Então, mãe e irmão são todos aqueles que se aproximam de Jesus e têm com ele algum tipo, né, de compartilhamento. Então, quando ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus, Jesus está dizendo, nós todos somos irmãos. Então, que a nossa irmandade, ela transcende os laços do corpo. Então, são nossos irmãos os companheiros da casa espírita, são nossos irmãos os nossos vizinhos, o síndico do seu prédio, não é? São nossos irmãos os nossos companheiros do infortúnio, são nossos irmãos aqueles que a gente não vê, são nossos irmãos os que estão nas celas, os que estão presos há anos, os que estão nos hospitais, são nossos irmãos os ricos, os abandonados, os loucos, todos são nossos irmãos. Então, ele está dizendo para a gente, a mesma devoção, o mesmo cuidado que a gente tem para com os irmãos da carne, que a gente possa levar isso para a humanidade, onde quer que a gente esteja. Então, quem é meu pai e minha mãe? Quem são os meus irmãos? Né? Todo aquele a quem eu me dirigir. Né? Então, aqueles companheiros do trânsito também são nossos irmãos. Né? Então, quando você quiser buzinar, lembra que seu irmão está naquele carro do lado, né? Cuidar disso. Bom, se a parentela corporal não é a nossa parentela espiritual, mas pode coincidir, significa a nossa parentela espiritual, que são aqueles espíritos afins. Não é verdade que às vezes a gente tem um amigo que é muito mais próximo do que o irmão corporal, não é? Às vezes a gente até fica pensando, puxa vida, ele é muito mais meu irmão do que o irmão que nasceu lá em casa. O que isso quer dizer? Que nós temos uma grande família espiritual, sim. E que às vezes, quando a gente vai reencarnar, parentes dessa família espiritual vão para famílias
físicas diferentes. E aí a gente vai reencontrar esses afetos de repente, na escola, no trabalho, e a gente reencontra. Assim também a gente reencontra os nossos parceiros afetivos, né, amorosos. A gente não sabe como, sente uma coisa singular e especial por alguém. São reencontros que a gente vai tendo na vida inteira. Um professor estimado, uma amiga querida, o seu marido, a sua esposa, são reencontros, né, afetivos. Essa parentela espiritual, ela transcende ao nosso parentesco físico. Quando consegue coincidir, é uma bênção. É quando naquela família a gente tem um irmão que é demais da conta de próximo da gente, ou um primo, ou um pai, ou um irmão, ou uma mãe, que a gente tem uma afinidade inexplicável. Significa que aquele parente corporal, ele é da nossa família espiritual. Então, gente, essa configuração da nossa família corpórea, ela é transitória, ela é temporária. Então, nós estamos ali naquela configuração. Hoje eu sou sua mãe, e você é minha filha, meu filho, meu irmão, meu pai, meu tio, temporariamente. E na próxima encarnação, essa configuração toda muda. Mas, dizem os espíritos, geralmente são os mesmos, em posições modificadas. Significa dizer que se você acha, ai, graças a Deus, desencarnou, agora eu estou livre, isso não é verdade. Nós vamos voltar juntos outra vez. Se for desafeto, então, vai voltar mesmo, né? Na mesma família. Então, aquele filho difícil, aquela mãe difícil, aquele pai difícil, vai voltar. Volta para que a gente tenha a bênção do recomeço e fazer essa história afetiva diferente. Só sai desse âmbito da família quando todos esses afetos estiverem harmônicos. Aí não é mais necessário reencarnar entre estes, e então você vai reencarnar entre outros, né? Aos quais você ainda tem que reparar alguma coisa. Mas nem todos são desafetos, alguns são, outros não. Aqui no livro do Evangelho também diz uma coisa importante. Ele vai dizer ainda aqui no capítulo 14, que num grupo familiar sempre reencarna um com adiantamento moral retraído, para que junto com aqueles espíritos que estão mais à frente, possa empurrá-lo e dar um... Sabe quando a gente bota o carro na ladeira em segunda para ele pegar? É mais ou menos isso, né? Vai ver se ele pega no tranco. Então, aquele espírito um pouquinho mais deficitário encarna numa família um pouco mais adiantada, para que naquele clima de convivência ele possa dar um salto no seu processo evolutivo. Então, que coisa interessante a perspectiva da doutrina espírita. Aquele irmão difícil, devagar, quase parando, que é encostado, que é lento, que a gente tem vontade de deixar ele para escanteio, a doutrina espírita diz assim, não, peraí, é justamente por isso que ele está entre vocês. Porque vocês já são mais rapidinhos. Então, ele precisa respirar este clima da família para que ele possa avançar. Vamos pensar o contrário. Será que um espírito com dificuldade de crescimento, se ele encarnasse numa família muito atrasada, como é que seria para ele evoluir, não é? Uma criança está com dificuldade de aprender a ler e escrever. Eu vou colocar essa criança numa classe que todo mundo está nesse jeito? Ou eu vou colocá-la misturada numa classe em que ela possa, inspirada pelas outras crianças, ela se sinta convidada ao crescimento, né? E aí vocês podem pensar, puxa, mas isso não traria uma sensação de menos-valia? Não se sente menor uma pessoa que tem dificuldade de andar? Pelo contrário, né? A gente não está colocando numa situação humilhante, né? O que Deus faz é misturar para que na convivência possa haver estímulo para o crescimento. Então, aquele irmão difícil, pelo contrário, o que Jesus aconselha para a gente? O que o Evangelho diz? Abraçai o seu filho difícil, falando para a mãe e para o pai. Você tem alguma coisa a ver com isso?
Então, o pai e a mãe, que está vivendo uma situação difícil com seus filhos, eu, enquanto pai, enquanto mãe, tenho alguma coisa a ver com isso. Por que eu vi mãe dele ou pai dele? Porque alguma coisa diferente você tem para oferecer para esse filho, né? Eu me lembro que quando meu filho do meio entrou na adolescência, foi uma adolescência difícil, a dele agora já é adulto, já está trabalhando, ele até ri quando a gente lembra disso. Ele ficou 1 ano e meio dentro do quarto. Abandonou tudo. Escola, amigos, ele não fazia nem as refeições com a gente na sala. Foi tão difícil para mim, porque vocês vejam a minha situação, eu sou psicoterapeuta, atendia muitos jovens como ele no meu consultório, e eu não conseguia cuidar do meu filho, porque ele não aceitava tratamento nenhum, ele não aceitava ir ao psicólogo, não aceitava ir ao psiquiatra, não aceitava passe, prece, absolutamente nada. Então, eu fazia prece no meu quarto por ele, mas ele não aceitava de jeito nenhum que eu entrasse no quarto para dar um passe nele, fazer uma prece. Se ele não aceitava nem almoçar com a gente, imagina, né? O que foi para ele isso? Então, naquele quadro muito difícil, eu tinha dificuldade de chegar em casa, eu queria ficar na rua, porque entrar em casa era olhar para aquilo, né? E o que foi acontecendo comigo? Eu fui endurecendo, fui ficando com raiva. Eu tentei de tudo, vocês não imaginam. Eu dava murro na porta, você não tem noção quantas coisas eu tentei. Mandei pintar o quarto, pedi para os amigos irem lá visitar, pedi ajuda para os meus irmãos, e, nossa, mandei médico ir lá em casa, tentei tudo, vocês possam imaginar, reunião de desobsessão, médico homeopata, todas essas coisas. E ele totalmente resistente a qualquer investimento nosso. E assim, no auge do meu desespero, assim, gente, eu não sei mais o que fazer para esse menino sair de dentro do quarto, não tinha jeito. Ele devia de ter uns 17, 18 anos, né? Então, ele passou, entre os 17 e os 19 anos, ele ficou nesse movimento. Ele era o do meio. O mais novo me ajudou demais, mas demais mesmo, a lidar com aquilo. Mais novo, 7 anos mais novo, ele me ajudou muito. Então, ele tirava uma onda com aquilo e dizia assim, ih, Daniel entrou no cativeiro de novo, mãe? O quarto já tinha nome, né, de cativeiro. E aí, o que ele fazia? Ele fazia coisas muito suaves com o meu filho do meio. Minha filha mais velha era radical. Oh, mãe, você tem que tirar a fechadura dessa porta. Tem que mandar um chaveiro e tem que arrombar essa porta. Eu dizia assim, minha filha, essa porta tem que abrir por dentro, não é por fora. Ele tem que se abrir para nós, não somos nós que vamos invadir. Isso é um processo de amadurecimento que a gente precisa esperar. E teve um dia que eu comecei a ficar preocupada, eu tinha medo que ele se suicidasse, que ele se jogasse pela janela, comecei a ficar com muito medo. Então, teve um dia que ele saiu do quarto, no que ele foi no banheiro, eu aproveitei, né? Ainda bem que não tinha suíte. Vocês vejam o benefício da gente não ser rico, né? O banheiro dele era lá de fora, não era dentro. Então, no que ele foi no banheiro, eu peguei ele no meio. Eu falei assim, meu filho, eu queria pedir um favor para você. Ele não me olhava nos olhos. Fala, mãe, olha só, eu prometo para você que eu não vou bater na sua porta e você promete para mim que não vai trancar. Mas por quê? Porque eu preciso ver você. Eu só vou ver, eu não vou falar. Eu prometo que eu não vou falar. Eu só quero ver que você está vivo dentro do quarto. Eu preciso disso por mim. Então, tá bom. A partir desse dia, nunca mais ele trancou a porta. Mas eu fiz um pedido de coração, gente. Eu fiz 1000 preces antes de pedir para ele. Meu Deus do céu, me ajuda. Ele precisa acolher esse pedido. E aí ele permitiu. E nunca mais ele trancou a porta. Então, quando eu estava muito mal, eu abria a porta, dava uma olhadinha nele. Eu, graças a Deus. Aí fechava a porta e pronto. Então, todo dia eu tinha que dar uma olhadinha nele antes de dormir, ou quando eu saía para o trabalho. Eu só queria ver que estava respirando e vivo, porque ele passou a trocar o dia pela noite. E no que ele foi trocando o dia pela noite, eu não podia trocar o dia pela noite, eu tinha que trabalhar. Então, para encontrar com ele acordado, era uma bênção divina, né? Então, eu encontrava assim, indo no banheiro, voltando do banheiro, indo na geladeira, então, enfim. E aí, assim, a gente foi, né? Fui caminhando, a gente foi fazendo prece, muita mesmo. Fiz trabalho de desobsessão à distância, né? Foi um trabalho lento, com calma. E o meu filho mais novo dando muito apoio para a gente. E foi ele que conseguiu ir tirando meu filho do quarto.
Olha que coisa que ele foi fazendo lentamente. Ele pedia ajuda para o irmão para olhar o computador dele. E claro que o irmão fazia isso quando nós não estávamos em casa, né? Igual o ratinho, né? Que faz quando ninguém está em casa. E assim ele foi lentamente. E aí foi indo ao quarto do irmão mais novo, daqui um pouco estava jogando no quarto do irmão mais novo. Enfim, numa dessas vezes a gente aproveitou e comeu junto lá no quarto do mais novo e fomos devagarzinho, lentamente, retomando esse convívio. Nós levamos 1 ano e meio para conseguir isto, que ele saísse do quarto e fosse para o quarto do irmão menor. E num desses dias muito difíceis, eu estava com meu marido conversando sobre isso, falando para ele, não estou aguentando mais, eu acho que eu vou ter um troço, não aguento mais isso, né? Eu não sei o que fazer, não quero voltar para casa hoje. Ele disse assim, eu sei que está difícil para você, mas não se esqueça, você tem alguma coisa a ver com isso. E se você veio mãe, é você quem tem que dar. Porque o que eu queria? O filho dos meus sonhos. Ele não encaixava em nada do que era meu filho dos meus sonhos. O que eu imaginava um filho com 18 anos? Na universidade, com amigos, não é verdade? Namorando, botando uma roupa bonita. Ele não queria nada. Eu não conseguia dar. Eu não conseguia dar um abraço, dar uma calça, né? Não conseguia dar. Ele dizia não para todas as minhas tentativas de dar. E aí, aos poucos, quando a gente conseguiu voltar, aí conversando, se vocês me perguntarem assim, aconteceu alguma crise? Não, não aconteceu nada entre nós. Eu me perguntava todo dia, por que é que ele se fechou dessa maneira, né? E aos poucos eu fui compreendendo, foi um grande fechamento que aconteceu com ele no enfrentamento da vida adulta. Na entrada para a vida adulta, para fazer 18 anos, foi muito difícil para ele fazer essa transição, né? Então, estar conosco era muito difícil, né? Aos poucos, eu fui compreendendo e chegando pertinho dele, eu fui sentando primeiro na cadeira, depois eu consegui sentar na cadeira do computador, para depois conseguir sentar com ele na cama para conversar. Então, foi um grande processo para mim, de exercício de paciência, de calma, de esperar o tempo dele, de respeitar o tempo dele, né? E hoje é lindo ver como ele desabrochou, né? Ele hoje já trabalha, já está na universidade, já está vivendo a vida, né, que ele escolheu para viver. E eu fico pensando, nossa, foi um grande aprendizado que em momento nenhum no banco da universidade eu aprendi. Com certeza os meus pacientes ganharam muito com isso, porque eu ganhei uma paciência que eu não tinha, né, com ele. Então, seguindo isso que o Evangelho está dizendo para a gente, é uma prova dura que a gente vive na casa da gente, é uma prova que atinge o nosso coração intensamente, a gente precisa desistir da nossa família ideal e poder estar de frente para a nossa família real. Então, esse é o filho que eu tenho, esta é a mãe que eu tenho, este é o pai que eu tenho, e são estes que Deus me confiou para eu poder amar. E a tarefa que a gente tem nessa encarnação é que a gente possa desencarnar um pouco melhor. A gente não pode voltar para o plano espiritual do mesmo jeito, não é não, gente? Eu costumo dizer para os meus companheiros lá da casa espírita, quem frequenta uma casa espírita 1 ano e continua igual, tem uma coisa errada. Porque quando a gente se depara com essa verdade espiritual, que nós somos espíritos imortais, vivendo uma vida finita, corpórea, terrena, isso é uma crise para a gente, porque a gente lida com o tempo de uma maneira confusa e ambígua. Quando a gente percebe isso, que todos os nossos afetos vão se desenlaçar, vão se romper no sentido físico, mas eles continuam pela eternidade, a gente não pode ser leviano com os nossos afetos. A gente não pode ser irresponsável. A gente tem alguma coisa a ver com todo mundo que entra na nossa rede de relacionamento. Então, a gente precisa mudar a nossa maneira de falar na família, né? Então, por que a gente precisa cuidar da fala lá na hora do almoço, na hora do jantar, o tipo de assunto que a gente tem? O nosso culto do lar acontece domingo de noite, né? Hoje, né?
às 8 horas acontece o culto na minha casa. E os meus filhos viam, assim, filme de violência, tiro, pancadaria e tal. Eu disse, gente, hoje é o dia do culto do lar. 6 horas da tarde, 7 horas da noite, a gente já tem que ir se preparando para o culto. Mas, mãe, o culto é só às 8, 15 para as 8 a gente desliga a televisão. Eu falei, sim, mas é assim a gente desliga espiritualmente também? Não é? E outro dia eu falei para eles assim, olha, os espíritos protetores já chegaram. Ah, mãe, deixa de brincadeira. Gente, é sério. 6 horas, 7 horas, eles já estão aqui presentes para o culto do lar começar. Então, a gente tem que, não é, ir melhorando o clima da casa. Então, não combina a gente ver filmes violentos antes do culto começar. Né? A gente tem que mudar o clima da casa. Já pensou um dia que a gente já acordar o domingo no clima do culto da noite? Já pensou se a gente conseguir isso no sábado? E na sexta? E na quinta? Eles olham para mim assim, me achando completamente ET quando eu digo isso, né? Mas eu creio nisso. Que a nossa casa seja clima de culto do lar todo dia. Isso é uma meta que eu penso que a gente um dia pode alcançar. Se o dia da reunião mediúnica a gente faz dieta, a gente não faz dieta de carne no dia da reunião mediúnica, né? Para que a gente tenha maior condição corporal, para que a gente possa emitir fluidos mais leves, eu fico pensando, já pensou? A gente se sistematiza para naquele dia da reunião mediúnica ser um dia diferente, né? Mas já pensou se a gente conseguisse esse clima, essa atenção com as nossas palavras, a nossa comida, o nosso comportamento todo dia? Que fantástico, né? Como seria o clima do nosso lar, da nossa casa, se todo dia fosse dia de culto do lar e todos procurássemos uma convivência harmônica. Então, agora eles já falam assim, não briga comigo hoje não, porque é dia do culto. Então, já estou ganhando, né? Não briga comigo hoje não, mãe, hoje é dia do culto. Então, eu não posso chamar atenção no dia do culto, a gente não pode falar alto no dia do culto. Então, domingo é um dia que já está ficando mais harmônico, né, lá no lar. E agora já está acontecendo a melhor coisa que eu queria, assim. Antes, qualquer compromisso, não ia ao culto porque tem um cinema, não tem culto porque é aniversário da Maria, não sei o quê, tem um shopping, Rio de Janeiro, é difícil, né? Agora eles já estão combinando assim, depois do culto eu vou ao cinema, né? Então, opa, já estou ganhando aí o tempo do momento sagrado da família, né? E por que eu digo que é o momento sagrado da família, né? Porque, não sei se vocês já repararam isso, a modernidade trouxe algumas complicações para a gente. Quando eu era criança, só tinha uma televisão. E nós éramos felizardos porque tínhamos televisão. Que os vizinhos não tinham, né? Meu pai tinha conseguido comprar uma televisão para a gente, e foi um sucesso a gente com televisão em casa. Então, o que acontecia? 5 filhos, mais meu pai e minha mãe, que não faziam questão, e minha avó. Por hierarquia, o programa escolhido primeiro era de vovó. Depois que vovó saía da sala, opa, a gente vai poder escolher o programa. Bom, mas nós tínhamos que entrar em acordo, porque os 5 queriam 5 programas diferentes. Mas, gente, na minha época, eu não tinha 44, 98 canais, 100 e tanto assim, não. Só tinha o canal 4, o canal 7, o canal 9 e o 13, fim. Então, não tinha tanta briga assim, mas a gente discutia qual é o programa que a gente ia ver. Então, gente, a gente entrava num acordo, tinha um aprendizado ali entre nós, de ceder, de interceder. O mais novo tinha prioridade, às vezes era o mais velho. Então, uma televisão nos convidava a aprender o acordo. Hoje em dia, cada filho tem uma televisão no seu quarto, não tem que ter acordo nenhum. Então, o que acontece? Se cada pessoa tem um apartamento no quarto, porque hoje em dia as casas são assim, não é? Cada filho tem um apartamento no seu quarto, só falta ter o frigobar. Então, as famílias não precisam entrar em acordo. Então, em que momento que há o aprendizado da família? Porque quando eu era criança, no jantar, era a oportunidade que meu pai tinha e a minha mãe tinha de poder fazer os ajustes do dia. E como é diferente a família que um serve o outro, né? Passa manteiga, bota feijão no meu prato, me dá um pedaço do pão. Oh, não vai comer o pão todo, peraí, ainda falta eu. Tem 5 bifes, nós somos 6, tem que dividir. Hoje, cada um faz seu prato e na frente do computador e come. Então, como é que acontece o aprendizado do compartilhar? Não tem.
Então, essa proposta individualizante que a modernidade trouxe, porque é mais rápido, trouxe a velocidade do tempo, mas não trouxe a velocidade amorosa junto. E aí a gente vai para os ambientes de trabalho competitivos e depois a gente reclama e sofre as consequências do individualismo. Então, eu ando fazendo uma campanha que as famílias voltem a ter televisão na sala, para que juntos possam compartilhar, aprender a renunciar e acordar os programas que vão ver juntos. Ninguém vê mais programa junto. Eu vi a novela junto, com pai, com mãe. A gente não vê mais programa juntos, né? E a gente sentar numa mesa. Há famílias que não têm mais mesa na sala de jantar, porque não tem mais jantar. As pessoas lancham, às vezes em comidas de fast food e assim por diante. Então, se não pode mais ser nesses espaços de comer e de lazer, onde que as famílias aprendem e passam as suas tradições? Eu imagino, sobrou o culto do lar. Então, lá em casa, no culto do lar, a gente também tem a possibilidade de compartilhar. Então, o nosso culto do lar tem uma combinação. Não vale ninguém dedurar ninguém, ou seja, não pode contar o que o outro fez, o que o outro tinha que fazer. Mas a gente pode dizer como é que a gente se sentiu naquela semana. Então, o primeiro momento do nosso culto lar é a gente compartilhando como é que foi a semana de cada um, os desafios que cada um venceu. Como é importante a família saber as coisas que eu venci, as coisas que foi difícil, ou aquilo que foi maravilhoso para mim, as coisas boas que chegaram para mim, né? Então, o culto do lar é um momento que eu digo que é um momento sagrado, onde o amor pode fluir, onde a gente pode aprender a renúncia, o compartilhar, onde a gente pode ser companheiro. Antes da gente ser pai, mãe, filho, nós somos ali espíritos imortais, numa experiência terrena de aprendizado mútuo. Nós temos responsabilidades mútuas entre nós. Então, a gente ali, eu me sinto mesmo irmã dos meus filhos, irmã do meu marido, eles se sentem meus irmãos, mas não no sentido... irmão, eu não vou à boate com ele, gente, não é irmão nesses sentidos. É irmão no sentido assim, nós todos estamos aqui aprendendo, né? Então é hora da gente se felicitar pelo que a gente conseguiu conquistar e a gente ter paciência com o que não foi bom. Então no culto a gente também tem um momento que a gente pede desculpa, né? Poxa, desculpa, foi mal, né? Eu estava tão nervoso ontem, eu não estava muito bem. Então, não foi muito legal. Mas também naquele dia você fez tal coisa assim, assim, aí um ou outro retoma. Mas aqui no culto a gente não pode dedurar. Aí a gente diminui a reclamação, e aí a gente lê uma página, a gente compartilha a compreensão. E hoje o nosso culto do lar, eles trazem os amigos, trazem namoradas, namorados, né? Daqui a um tempo, acho que terá no meu culto os meus netos. Não vai demorar muito, quem sabe, né? Fico muito feliz com essa possibilidade, né? E hoje... eu lembro com muita gratidão quem me ensinou a fazer o culto do lar, que foi a minha avó. Quando eu era criança, eu devia de ter, assim, 8, 9, até os meus 12 anos, aproximadamente, que minha avó morou conosco. Uma coisa muito interessante, que minha avó era católica e se tornou espírita, coisas da vida, porque a filha era médium ostensiva. Então, tinha aquelas crises mediúnicas, né, em casa. E assim ela foi parar no centro espírita e, enfim, ela deixou de ser católica e passou a ser espírita. E então, quando eu nasci, ela já era espírita, de movimento espírita, e ela veio morar na minha casa e, devido a um derrame que ela teve, ela só ficava em cadeira de rodas. Então, ela não podia mais frequentar a casa espírita. Então, na minha casa, os meus pais fizeram, né, eu já contei essa história, eles montaram um centro espírita, e enquanto meus pais faziam a reunião pública, única na casa espírita, minha casa era enorme, tinha um quintal, tinha um centro espírita no quintal, e dentro de casa a gente fazia a evangelização das crianças. Então, a minha avó lia textos, né, infantis, e as crianças participavam disso. Então, eu junto com ela fui aprendendo a fazer isso. Então, hoje, quando eu faço o culto do lar, eu tenho gratidão por essa experiência, foi com ela que eu aprendi a arte de conversar em grupos, né? Sentar juntos, saber ouvir,
saber falar na hora certa, né? Ter a paciência e escutar com vontade o que o outro tem a dizer, mesmo que seja uma bobagem que ele tem para compartilhar, mas para ele aquilo é o que de melhor há para dizer, né? Então a gente precisa ter o coração imbuído dessa vontade de escutar. Então o culto do lar, gente, é assim aquela gota, é aquele ponto de luz que ilumina a sua casa o resto da semana. Não há problema nenhum se você faz seu culto do lar sozinho. Está recheado de espíritos que vêm acompanhar você nessa tarefa, né? E eu estou falando de culto do lar porque é uma maneira que a gente tem de poder reforçar os laços da família. Porque, gente, conviver em família é muito bom. É bom a gente olhar para a família da gente e poder pensar, é linda a minha família. É linda mesmo, gente, porque é minha, né? Eu faço parte desse laço, eu tenho a honra de pertencer a essa família. Tenho uma certeza absoluta que essa encarnação é a melhor que você já teve, porque a nossa evolução ela é progressiva. Então, se essa encarnação é a melhor que você já teve, eu ouso dizer, essa é a melhor família que você já reencarnou. Então, cuida dela, faça o que lhe for possível, o pequeno. Não precisa fazer grandes revoluções na sua família. Pequenas coisas é o que fica guardado no coração dos filhos da gente. Hoje, quando eles são grandes, eles lembram coisas que eu já esqueci. Mãe, lembra que você fazia aquele bolinho assim assado? Nem lembro mais, mas foi isso que ficou. Então, o que será que a gente vai deixar? Qual é o legado que a gente deixa para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Essa semana passada também, e esse mesmo meu filho do meio, né? Sou muito grata pelo aprendizado que ele me ofereceu. Ele passou uma dificuldade muito grande mesmo. Ele estava muito amargurado. E aí eu sentei perto dele assim, meu filho, você não está bem. Você quer falar um pouco? Estou te achando assim, tão desanimado, meio para baixo. Assim, mãe, está muito pesado uma coisa que eu estou vivendo, mas eu não queria te preocupar, eu preciso resolver isso sozinho antes de te contar. E aprenda uma coisa sobre os meninos. Meninos gostam de resolver e depois contar. Menina conta antes de resolver, né? Então, né? E dizem que isso é cultural, porque o homem vai à caça e a mulher cuida da prole, né? Então tá bem. Então ele disse que queria resolver primeiro e depois me conta, tudo bem. E aí eu disse para ele assim, seja lá o que for que você esteja vivendo, eu queria te dizer que é bom você passar por desafios, você vai ter o que contar para os seus filhos. Porque é isso que a gente conta para os filhos, não é? Os desafios que a gente venceu. Então, que bom, meu filho, viva. Viva todos eles. Depois você me conta, né? Espero que seja antes dos filhos nascerem, né? Isso tudo. Enfim, já está no término aqui do nosso encontro. Eu queria dizer para vocês uma frase que eu gostei muito sobre o sofrimento que a gente possa viver numa família. Quando a gente vive sofrimentos em família, nós temos a vontade de eliminar o sofrimento. Eu não vou fazer aqui apologia do sofrimento. Sofrer é bom, vocês têm que sofrer e tal. Mas o sofrimento, nesse nível reencarnatório que a gente vive, pede de nós mudança de comportamento. Né? É Einstein quem diz isso. Ele diz assim, um problema não pode ser resolvido pela mesma consciência que o criou. Então, se você está vivendo um problema, esse problema está pedindo para você a mudança de alguma coisa. Então, antes de você se desesperar, reflete um pouco assim, o que é que esse sofrimento está pedindo de mim? Nessa história com meu filho, eu ouvi uma frase num atendimento fraterno que me fez enorme bem. O atendedor fraterno me disse a seguinte frase: uma mãe pode muito, mas não pode tudo. Essa frase foi de extremo consolo para mim. Eu posso muito, mas eu não posso tudo. Há algo que é o outro quem precisa fazer. Eu vou fazer tudo ao meu alcance. É muito. Mas claro, gente, que não é tudo. Tudo só quem pode é Deus. Então, se você vive um sofrimento na sua família, pensa nessa frase. Você pode muito, mas não pode tudo. Mas o que é que você pode? Né?
Então, o sofrimento não pede a eliminação imediata. O sofrimento pede a presença da esperança. Então, se você estiver vivendo um sofrimento familiar, guarda consigo essa frase. Esse sofrimento que eu estou vivendo pede o que de mim? Em primeiro lugar, esperança. Tudo passa. Passa mesmo, gente, nós vamos desencarnar. Agora, como é que a gente passa pelo sofrimento? Né? Então, no Evangelho, no capítulo que fala sobre o bem e mal sofrer, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, lá os Espíritos dizem, não é só passar pela prova, é como você passa por ela. Se você passa por ela com indignação, com desespero, com revolta, ela vai repetir, até a gente passar de ano, né? É assim que as provas na escola são, na vida também não é diferente, né? Então, queria dizer para vocês que ser pai e mãe é uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Nós estamos pai e mãe desses espíritos que nos foi confiada a guarda. Diz aqui o Evangelho que será perguntado para nós: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, que quando a gente estiver achando muito difícil ser pai e mãe, a gente lembrar que a gente também é filho. Filho dos pais biológicos, que a gente deve honrar pela oportunidade da vida, e nós somos filhos de Deus, sempre, e jamais seremos desamparados. É isso, gente. Muito obrigada.